Fala galera, Massa Atleticana, trazendo para vocês mais um corte. Se liga na aula que o Matheus, comentarista aí do Flow Esporte Clube e também torcedor do Atlético Mineiro, deu um show aí de análise da atual situação do Galão da Massa. Confira aí. Antes, só peço aí que você, torcedor alvinegro, deixe um like no vídeo para apoiar o canal e também aí inscreva-se no canal para você não perder mais nenhum corte do Galo. Partiu conferir, galera. Atlético Mineiro e Santos. Falando de Minas Gerais. Falar isso, porque o Sono Cudê, esse galo aí, Matheus. Esse galo aí tá foda, o Cudê hein? falou que o time tá jogando bem, tá no caminho certo. O que o Matheus tá achando disso aí? Que o Galo, O que Galo não ganha tá tão nada. Vai ruim lá. que o Galo não consegue, o Galo tá tão ruim que o Galo não consegue nem proporcionar bons jogos. Porque, por exemplo, o Coringão tá mal. Mas, porra, foi um bom jogo pro Goiás, sabe? Só pro Pra quem Goiás. assistiu ali torcendo contra, foi um bom jogo. Agora o Galo é jogo feio, chato, sabe? Nem perde chato. pra nem nada. O Atlético, pelo menos, sofreu menos nesse final de semana. Tem melhorado alguns quesitos no fator criação. O Hulk perdeu um gol que geralmente ele não perde. Ele arrancou e quase tocou pro Paulinho. O Paulinho tá um pouco abaixo, mas é um esquema que não favorece o Paulinho, né? O Paulinho é um cara que você tem que colocar a bola em profundidade pra ele correr, achar o espaço. E quando você tá jogando com times com defesa fechada, o Atlético sofre porque precisa do meio de campo e dos dois atacantes muito próximos e não tá conseguindo fazer isso. O Atlético não tem pontas, a lateral esquerda do Atlético é uma vergonha. É uma vergonha, pra não falar outra coisa, é uma vergonha. Tanto o senhor Rubens quanto o senhor Dodô são bons jogadores, nota 6, assim, né? Porque sempre que pede um pouco a mais, passar em velocidade, cruzamento, criar uma jogada, os caras não conseguem fazer a mais. Isso é um problema, assim, assustador. A zaga dessa vez estava encaixada, o meio de campo um pouco melhor, o Hulk abaixo, tá abaixo. Mas o que você acha que tá acontecendo com o Hulk, velho? Cara, eu acho que é um pouco da companhia, vamos dizer assim, da galera em torno da bola chegando. O Atlético não consegue fazer a bola chegar com qualidade ou que ele esteja no mano a mano. Mesma O coisa Hulk do Yuri Alberto. Então, mas o Hulk, diferente do Yuri, ele vem com a bola pra trás. E quando ele vem pegar essa bola de trás, já tem 2-3. Porque os caras encaixotam, sabe que ele é o principal jogador. E a grande questão é que o Atlético não tem outros jogadores que desafogam. O Paulinho tá abaixo. E quando o Paulinho recebe bola, é bola de costas. Enfim. E ainda assim o Atlético criou, principalmente quando teve espaço. Aí o Atlético leva mais perigo. Mas ainda assim é muito pouco, viu, senhor Cudê? Muito pouco pra esse time, pra esses jogadores. Pelo menos não tomou gol, né? Nos últimos 2 jogos, Você tomou acha que 2 é o gols quê? seguidos com Falta 15 de minutos. organização. Cara, eu acho que falta um pouco de... Os caras, eu sinto que os jogadores do Atlético, eles não entenderam direito a ideia do Cudê, assim, principalmente no meio de campo. Os caras estão um pouco ainda Perdidos. fechados. Eu sinto que pra esse esquema, enquanto o Arana não voltar, o Atlético vai se ferrar, principalmente do lado Como é que esquerdo. tá o Volta Arana? mês que vem. Mas pra jogar full já, não é aquela transição Não, de... ele tá na transição quantos agora. meses? Benga. já? Foram 8 meses. Caralho. E eram Nossa, 10, foi tempo, pesada, né, porque ele moleque? rompeu todos os ligamentos do joelho. Nossa. Que loucura. E aí tá voltando agora, e assim, enquanto ele não voltar bem, assim, e com confiança, né, porque são jogos, é uma lesão complicada, essa lateral esquerda é um problemaço, assim, eu acho assustador o que tá acontecendo. O Rubens, ele ainda vai melhor que o Dodô, mas muito abaixo. O senhor Edenilson também, jogando um futebolzinho mequetrefe, o senhor Patrick um pouco acima do peso. Enfim, tá faltando muita... Um pouco acima do... Pra não falar outra coisa, né, Dava? Um pouco acima Tá bom. do peso, mas o Pedrinho 41 machucado, anos. enfim, o Atlético precisa vencer. Essa que é a realidade. Precisa de 3 pontos. E a pergunta... E é muito engraçado, assim, porque todos os últimos 3 jogos, o goleiro foi muito bem. Os goleiros, tanto do Atlético Paranaense, Vasco e agora o João Paulo, todos foram muito bem, fizeram milagres. E a pergunta pro Cudê fala Qual que... foi o melhor da partida, É. né? Não, os outros 3 goleiros foram melhores da partida nos últimos 3 jogos. Aí perguntaram o Então Cudê... o Santos teve bastante oportunidade? Não, o goleiro do João Paulo, do Ah, Santos. O Galo teve oportunidade. o O Galo Atlético teve- não sofreu com o Santos. Foi muito pouco o Santos criou. O Everson fez 1 ou 2 defesas. variar, né, nesse O time do Santos. Santos É normal, fica lá, né, normal. pra ligar alerta, o time... O do Atlético também, assim. Porque o Atlético... A gente tá falando de Libertadores, cara, eu não falo de Libertadores. O Atlético precisa acertar o time primeiro. Precisa acertar, assim. O Atlético não tem um time formado e com estilo de jogo próprio. É muito pouco. São movimentações que não são sincronizadas. Tomadas de decisões erradas. Enfim, tudo que ele tava construindo parece que foi, depois daquele chilique dele, foi uma parada de foi pro água abaixo, assim.
Então é um pouco... Ele quer os o 30 Atlético tem que milhões entender dele, né, melhor. Matheus? Ele quer os Oi? 30 milhões dele. É. Ele quer os 30 milhões dele. Mas ele fez uma... Mas assim, ele foi bem na coletiva, que os caras perguntaram sobre qual que é a próxima estratégia do próximo jogo. Então ele falou, cara, assim, a gente tem melhorado, e realmente tem, comparado aos jogos anteriores. A estratégia é sequestrar o goleiro, porque os últimos 3 jogos... Pergunta que não quer calar, Matheus. Sem meu pênalti eu não consigo? Não, até com pênalti eu não tô conseguindo ultimamente, cara. Mas foi Caraca, complicado. mas Que que fase, hein? Tá situação, hein? complicado. E agora é um Brasil de Pelotas que pelo menos o Atlético virou com o meu pênalti. Aí, ó. Virou. Tô falando, sem meu pênalti não dá, 2-1 pô. e passar pra dar pelo menos uma graninha ali pra ajudar a pagar os 30 milhões daqui a pouco, que talvez serão pagos, né? E é isso aí, cara. Cara, vocês têm noção que a gente tá ouvindo o Matheus falar aí? E a gente tá falando do que, sei lá, nos últimos 2 anos é o time que melhor montou elenco. Melhor que eu digo assim, o elenco mais... Custo-benefício, Não, você fala? o elenco valioso Não, mas mesmo. custo-benefício, porque todos os anos quase Ah, não, de graça. né? pro Atlético é Pro custo-benefício, não, concordo, É isso, tá pro certo. Atlético. Sim. Mas, cara, a gente tava conversando aqui, né, que o Atlético tinha um elenco melhor há um tempo atrás do que o próprio Palmeiras. Nos 2 últimos anos, porque Né? perdeu pro Palmeiras, o elenco era melhor. E agora, cara, que loucura isso, né, velho? E perdeu muito jogador, e Trouxe aí... novas peças Trouxe que novas- não estão só- necessariamente se Por encaixando. exemplo, o Atlético vendeu o Sacha, que era um cara que foi o vice-artilheiro do Atlético nas últimas 2 temporadas, sendo reserva. Fazendo pelo menos 10 gols nas as últimas temporadas. Acho que, se não me engano, foi 9, 11, um negócio assim. Que é um cara que é reserva, é um cara que te dá gol quando você precisa. O Hulk sendo o principal artilheiro, claro. Trouxe o Paulinho, que começou muito bem e agora o Atlético tá tendo mais dificuldade. Ele não tá bem nos últimos jogos, mas perdeu agora. Pedrinho machucado, perdeu o Ademir. Aí o Sacha, que era o principal cara que entrava, saiu, e o Vargas, muito abaixo, entrando muito mal. O Ademir, que foi pro Bahia, também dava um Qual a refugo idade ali. do Vargas? O Vargas tem 33 ou 32, se não me engano. Em algum momento ele jogou bem? Jogou a Copa do Brasil com o Atlético no ganha, ele Galo? foi um dos principais jogadores, fazendo um gol importante, brasileiro muito importante. Ano passado ele tem bons momentos, mas depois, no final do ano, antes dele ficar mesmo, ele tava meio assim. Eu teria vendido o Vargas, principalmente pela idade, porque eu acho que o Sacha ele é um cara que é mais de grupo que o Vargas. O Vargas é um pouco mais estrelinha, assim. E aí teve que vender porque teve que vender. A diretoria falou, gente, não dá, por conta de folha salarial, muito caro. Só que é isso, né? Você tem que saber também falar para seu torcedor o que é esperar. Porque o Atlético, a briga do Atlético hoje, de verdade, no Brasileiro é conseguir ficar um 8º lugar novamente na pré-Libertadores ali, com o brasileiro ganhando a Libertadores. Acho muito difícil ganhar um Matheus, brasileiro. deixa eu te perguntar sobre 2 jogadores. Qual que é a do Allan Kardec? O Allan Kardec tá machucado. Desde quando chegou, ele jogou em algum momento? Foi aí bem? fez o gol, fez uns gols importantes, aí machucou de novo, aí ele não estava sendo usado por opção do técnico, porque o Vargas começou a jogar bem, o Sacha começou a jogar bem, e no esquema não tava jogando, aí voltou, teve uma lesão de novo, e agora tá fora até agora. Mas você gostou quando ele jogou? Cara, quando ele jogou, sim, mas... E o Pedrinho? O Pedrinho entrou bem, todos os jogos que estava entrando bem, mudando o jogo, aí machucou mais sério, parece que ainda vai ficar, o Atlético vai tentar fazer esforço para ele ficar até o final da temporada emprestado. Só que a grande questão é que o esquema não tá encaixado, sabe? Assim, John, falta saber como o Atlético joga. Você acha que tem a ver com o que o Kudê falou? Aquelas tretas do Kudê? Os caras tá meio puto com Eu ele? acho que aquilo ali influenciou um pouco. Mas eu acho que aquilo ali tirou uma harmonia com o elenco que ele não. Essa pressão que ele tá vivendo, ele não precisava estar vivendo. Essa que é a grande questão, porque ele teria ganhado, ele vai passar na Copa do Brasil, ele tava, por mais que ele tava mal no Libertadores, ele passou, o objetivo era passar pra fase de grupos, ele passou, sabia que o grupo era difícil, empatou, contou com a vitória do Alianza Lima agora, pra ajudar, que ainda tem chance de classificar, e ainda pode passar, mas a grande questão ele trouxe uma pressão pro ambiente que não precisava. Aí vendeu 2 jogadores, aí falou que não contava com outros jogadores, aí você fica, pô, será que os caras estão fechados ou não? Mas parece que estão, porque o Rodrigo Caetano e o próprio Hulk, o Hulk falou, tá faltando confiança, a gente tem que estar mais confiante pra fazer os gols, ele mesmo errou um gol. Então assim, e o Hulk quando não tá bem, ele fala, né? Com o Cuca mesmo. Ele tava mal, não sei o que, não jogando bem. Aí ele falou assim, é foda, é fácil me cobrar, né? Não me bota pra jogar. Ele fala. Eu acho que a grande questão agora é o Atlético entender melhor esse esquema aí, porque tá meio complicado. Eu acho que eu mudaria o esquema. Eu acho que ao invés de jogar com um volante, jogaria com 2 volantes, jogaria com 3 caras atrás do Hulk, e sendo que o Paulinho jogava mais pra ponta e não mais centralizado, porque o Paulinho pegando a bola de frente, ele joga mais, e aí você centraliza porque, ó, o Zarate ou sinceramente, cara, o Edenilson. Eu não vejo E o Alan também tá machucado, que é outro grande problema.
Eu não vejo outro modo dentro do Atlético Mineiro, de verdade mesmo, diante de tudo que a gente viu do Hulk, o que ele pode fazer, esse time tem que jogar Dá pro pra Hulk. ele, também Tem que acho. jogar, tem que correr pelo Hulk. Depende do Hulk. Beleza, se depender e ele entregar, irmão, é isso aí. Depender dos Não últimos... foi assim em 2021? Não, dependeu dos últimos 2 anos e ele entregou, é isso. O Galo já se tornou o clube que o Hulk mais fez gol na carreira, né? Não, ele já falou, ele falou, não tenho vontade de receber Europa, não tenho vontade nenhuma, vou encerrar a carreira aqui, gente. Vou ficar os meus anos e talvez renovar mais. Porque é isso, e ele entrega, ele tem um cara, ele tem fisicamente um corpo de um cara muito mais novo, ele é muito forte, o que facilita muito pra ele jogar com os caras brasileiros que são magrelos, assim, muitos comparado a ele. Então eu acho que tem que entender melhor essa situação do Kudê com o grupo e também precisa vencer, pra dar uma... Ô, Fernando, Atleticana, concorda aí com os comentários e análises do Matheus? Deixa aí logo abaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Bom, galera, falando aqui, na minha opinião, se ele resumiu basicamente aí o que está sendo essa atual temporada do Galo, um time aí que não tem uma cara, não tem ali um padrão definido de jogo. O Kudê aí, ele alterna muito entre os seus titulares, né? Então não tem aquele time fixo, né? Não tem aquele time com cara de Galo ali ainda. Infelizmente aí, o nosso meio campista Alan, que tem muita qualidade, que dá uma saída de bola ali com mais velocidade, com mais qualidade ali no nosso meio de campo. Infelizmente ele tá machucado, e é isso, galera. O time aí que não encaixou, nossos atacantes aí não têm recebido bolas com qualidade, nossos laterais muitos deficitários mesmo. Muito preocupante essa atual situação do Galão da Massa. Vimos um pouco de evolução aí nesse jogo contra o Santos, né? Mas em relação, galera, foi o Santos, né, galera? Então o time do Santos hoje não é muito parâmetro para você olhar assim e saber se realmente o Galo tá evoluindo ou não. Complicado, galera, mas vamos torcer aí pro nosso Galão dar uma melhorada aí, e se Deus quiser conseguir disputar os títulos esse ano aí, já que nós temos a nossa Arena MRV já engatilhada aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo pro Galão da Massa, beleza? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Fique com Deus, falou, inscreva-se se não for inscrito e deixa o like no vídeo. Massa, fui!